Meus queridos amigos e minhas queridas amigas, hoje nós vamos abordar dicas para a primeira fase da prova da OAB, na parte de penal, e eu acho que algumas coisas nós temos que considerar aqui. Nessa primeira dica, nós vamos dar aqui, vamos fazer algumas diquinhas pequenininhas, mas que vão servir, eu acho que de grande valia para você na primeira fase. Na parte de penal, nós temos 6 questões, eu acho que vale a pena a gente dar uma estudada em algumas coisas para a gente poder acertar. A prova ela é composta de 80 questões, como você sabe, e você precisa tirar 50% da prova, ou seja, fazer 40 questões para poder passar. É sempre bom garantir ali 43, 44. Na verdade, eu gosto muito que os alunos sejam aprovados com notas mais substanciosas. Mas, de toda sorte, você está concorrendo com você mesmo. Então, nós temos 6 questões aqui de penal e existem algumas temáticas que ele gosta de abordar. Ele está fazendo um entrelaçamento um pouco da parte geral com a parte especial. Então, a primeira coisa, é bom você fazer um quadrinho para poder você distinguir o que é uma causa distintiva da punibilidade, de uma excludente da ilicitude, excludente da culpabilidade, excludente da tipicidade. Faça uma tabela com essas coisas, porque isso tem que ficar muito claro na sua cabeça, porque ele costuma cobrar isso com alguma frequência, entrelaçando os assuntos, por exemplo, de homicídio com legítima defesa, de homicídio com o estado de necessidade, coisas assim. Aí eu tenho que saber que o estado de necessidade exclui, por exemplo, a ilicitude, assim como a coação moral irresistível exclui a culpabilidade, ok? Então, primeiro faça essa tabela. A primeira coisa que nós vamos abordar, então, aqui nessa dica, é que ele gosta de cobrar os crimes contra a vida, especialmente o homicídio, o aborto e a participação no suicídio. No homicídio não tem muita repercussão e muito problema não, tá? Coisa que é muito simples. Muitas vezes ele só gosta de trazer aqui coisas como, por exemplo, dentro do homicídio qualificado, que o motivo seja fútil, o motivo seja torpe, ou que impossibilite a defesa da vítima, coisas muito práticas e pouco polêmicas, porque nós estamos falando de questões objetivas. Então, questões objetivas, elas precisam ser mais pontuais. Você precisa focar mais para você não ter problema de a questão ser anulada, porque existiu um entendimento assim e acolá. Então, ele tem se restringido muito. Ele está trazendo casos, problema para vocês também. Então, quando ele falar de homicídio qualificado, vai se qualificar pela futilidade, pela torpeza, por, de alguma maneira, impedir ali a resistência da vítima, ou pela crueldade, ou pela tortura, ou por tentar impedir um outro crime. Bem, essa é a classificação e a natureza aí desse tipo de conduta criminosa. Você não pode esquecer que nós tivemos uma causa de aumento de pena quando você mata policial ou qualquer de seus familiares até o 3º grau, e a gente não pode esquecer que o feminicídio também virou uma qualificadora dessa conduta criminosa. Ok? Então, com relação ao homicídio, presta atenção nisso. O homicídio ele pode ser consumado, ele pode ser tentado. Cuidado que nessa figura do homicídio eu posso inserir um exemplo com arrependimento eficaz. Então, a pessoa foi lá, terminou a fase de execução da conduta criminosa, mas não chegou à consumação porque levou a vítima até o hospital. E a vítima acabou, ali sobrevivendo. Então, eu não estou diante de uma tentativa e sim de um arrependimento eficaz. Eu só vou responder por uma lesão corporal e não mais por uma tentativa de homicídio. Então, toma muito cuidado com essa questão do arrependimento eficaz e o homicídio. A outra questão importante aqui também é com relação à legítima defesa. Cuidado, legítima defesa tem que estar na mesma paridade. Bem jurídico com bem jurídico, para poder você ter ali a destruição de um bem jurídico pelo outro, mas eles estão no mesmo patamar. Tá? Então toma cuidado com isso também. Não tem estado aqui de necessidade, e aí ele já cobrou questões nesse sentido, que envolve, por exemplo, animais. Não tem legítima defesa, mas pode ter o estado de necessidade com relação ao ser humano. Então o animal feroz está vindo te atacar, acaba matando o animal. Estado de necessidade, porque a vida do animal ela não se equipara à vida aí do ser humano. Ok? Então essa é outra questão importante com relação ao homicídio também. Não se esqueça que nós temos o homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado, ele não é um crime hediondo, isso é outra coisa boa, porque o homicídio qualificado é. Cuidado que eu tô pegando aí a regra do crime hediondo e trazendo aqui para o homicídio. O homicídio praticado por grupo de extermínio, o homicídio simples praticado por grupo de extermínio e o homicídio qualificado, eles são considerados, sim, crimes contra crimes hediondos. E aí nós vamos ter uma punição diferenciada. Ok? Nós temos aí também a participação no suicídio. Cuidado com a participação no suicídio, porque lá o autor da conduta, ele instiga, ele auxilia materialmente, ele não pratica conduta. Muito cuidado com os pactos de morte. Então, olha a dica, cada pessoa que abrir a torneira do gás, que vedar os lugares, ou a pessoa na roleta russa que apertar a arma, esses são os homicidas. A participação no suicídio vem só pelo induzimento e pela participação material. Não existe ação por parte
parte de quem está ali praticando a participação no suicídio. Se a vítima for menor de 14 anos, passa a ser homicídio por causa da vulnerabilidade. Se ela for maior de 14 e menor de 18, nós temos uma causa de aumento de pena. Ok? A outra coisa é o aborto, cuidado com o aborto de gêmeos e cuidado com a ciência de quem pratica o aborto também. Cuidado com o autoaborto, que é aquele que é praticado só pela gestante, tá? Não pode ter autoria nesse tipo de delito, só pode ter a participação. Também cuidado que nós temos o aborto praticado para poder preservar aí a questão da vida da gestante, quando é oriundo de estupro ou a criança nasce com anencefalia, que é uma deficiência grave que ela não dá conta de sobreviver. Basicamente, com relação aos crimes contra a vida, essas são as dicas que eu quero deixar aqui com você, mas a gente volta com mais dicas depois.